Graça e paz, povo de Deus, homens e mulheres ungidos. Sou o pastor Jean, estamos aqui para o nosso canal a qual temos sido despertados por Deus para juntos aprendermos um pouco da palavra, porque a palavra de Deus tem poder e tem sido bem debatido até os dias de hoje a seguinte ideia: de fato é a Bíblia a palavra de Deus? Perguntam se a Bíblia é um livro antigo que não tem mais utilidade, já que estamos no período da pós-modernidade. Bem, eu queria junto com vocês refletir de maneira transparente, não aprofundada teologicamente, mas dar uma visão panorâmica acerca do que é a Bíblia, e para isso é importante que estejamos com o nosso coração em Deus. Mas o que é a Bíblia? A Bíblia, a palavra Bíblia, biblion, no seu original, é o mesmo que biblioteca. Aqui ao meu fundo tem uma biblioteca, e é importante dizer que na biblioteca nós temos a história, nós temos a vida, nós temos os costumes, porque muitos livros contarão histórias de personagens, de povos, e a Bíblia, ela narra os eventos salvíficos do Eterno. É um livro com 66 outros exemplares, posso assim dizer, uma biblioteca com 66 livros, é o privilégio de nós podermos assim carregá-lo em nossas mãos. Esses 66 livros vão mostrar a grandeza de Deus, e isso vai enriquecendo-nos a cada momento. Quero chamar a tua atenção, você que está nos acompanhando, que o cânon da Bíblia, as regras que Deus estabeleceu, foram fundamentados para que eu e você pudéssemos alcançar o conhecimento da verdade, a verdade que liberta o homem. Quero ler aqui com você no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 11, que diz assim: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: o que vês, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Uma vara de amendoeira, respondi. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Deus sempre velou sobre a sua palavra essa que estava presente desde o Gênesis, quando ele disse: haja luz e houve luz, onde a criação se fez. Em 7 dias Deus formou todas as coisas, e no 7º ele pôde descansar. Quero despertar o teu entendimento que Deus, no primeiro livro da Bíblia, estava ali presente, porque o Espírito de Deus pairava sobre as fontes das águas. Pastor, então como foi a formação da Bíblia? A formação da Bíblia teve um período bem extenso, por mais de 1000 anos, mais de 100 escritores, diversos autores, sacerdotes, médicos, poliglotas como Paulo, boieiros como Amós, homens que Deus usou, cheio do Espírito Santo, inspirando em toda a verdade. Até porque a Bíblia não é um livro de receitas, a Bíblia não é uma caixinha de surpresa. A Bíblia é um livro inspirado por Deus para que nós possamos encontrar o caminho das moradas eternas. É através da Bíblia que nós podemos conhecer qual o caminho a seguir. A Bíblia, então, ela divide-se em 2 partes, Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento é o relacionamento que Deus tinha com o povo de Israel, a considerar que Deus, no período patriarcal, falava somente aos pais. E como é difícil, querido, ter a fé firmada se Deus só falava a uma determinada pessoa. Então nós precisaríamos crer muito no testemunho dessa pessoa. Deus chama Abraão, Deus chama Isaac, Deus chama Jacó, e através do relacionamento com esses, ele então começa a passar a visão do propósito estabelecido. Então a Bíblia vai narrar
que Deus chama Abraão e diz: Abraão, Abraão, ser perfeito e anda na minha presença, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. O propósito da palavra é fazer com que eu e você tenhamos oportunidade de ver e viver o propósito que Deus estabeleceu. Uma outra coisa, quando o período patriarcal que se termina, chega ao fim, nós vemos o início do período mosaico, tempo que Deus, através de Moisés, liberta o povo e chama para que ele possa ir e legislar a toda Israel. Esse período dura cerca de 1500 anos, até que aparece João Batista dizendo: arrependei-vos, né, e crede no Evangelho. Aquela voz que estava no deserto clamando, anunciando que Jesus viria. Então inicia-se o tempo em que Jesus, né, a era cristã, em que Deus agora não falaria somente a um, não falaria somente a uma nação, embora tenha escolhido uma nação para ser sua propriedade escolhida, povo eleito, para anunciar as virtudes desse Deus Todo-Poderoso, né, para que pudesse dar adoração a Ele e provocar nesta nação uma santidade que iria encher a terra. Só que Israel falha no seu propósito. A partir disso, nós vamos vendo então que Deus vem através de Jesus Cristo, conforme diz o livro de Hebreus capítulo 1, versículo 2, que havendo Deus antigamente falado aos pais de muitas maneiras, a nós nos últimos dias falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ou seja, a nós nos últimos dias, Jesus vem e começa a demarcar o tempo, né? Ele diz em o evangelista Marcos capítulo 1, versículo 15, que o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Jesus vem e através do sacrifício dele, Deus quer falar com toda a raça humana, com todos que derem crédito, a todos que ouviram e creram serão chamados filhos de Deus. Estamos diante disto. São 39 livros no Antigo, são 27 do Novo. São livros que inspiram a nossa vida. O Antigo Testamento com histórias tremendas, maravilhosas. O Novo Testamento com milagres, com narrativas poderosas. Deus sempre falando com o seu povo, né? Fico observando o tempo da escrita da Bíblia. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia, ela tem a resposta para todos nós. Muitos fazem como caixinha de promessa, mas ela não é uma caixinha de promessa. O salmista Davi diz do Salmo 119 que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós precisamos entender que Deus deseja que os nossos caminhos sejam guiados, estabelecidos nele. Jesus diz em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Parou para pensar que grandiosidade. A Bíblia foi conservada em todos os tempos, em todos os períodos. Na Idade Média não tínhamos acesso, somente sacerdotes católicos, romanos, melhor assim expressando, poderiam ter acesso, até que um homem chamado Martim Lutero resolve, com as 95 teses, resolve mostrar que Deus chamou a todos para viver a graça, essa graça que salva e que restaura. Então essa Bíblia tem para mim e para você um efeito muito positivo. Estamos vivendo um período da pós-modernidade onde o homem já não quer acreditar nas verdades antigas, mas eu gostaria de ler algo aqui para você, muito importante, já que muitos dizem que a Bíblia não merece crédito. Alguns princípios serviram para guiar e para determinar a veracidade e a canonicidade de um livro na época da igreja primitiva. Uma das coisas que eles observavam era o seguinte: tem autoridade divina, ou seja, é um assim diz o Senhor? Outra coisa, foi escrito por um homem de Deus, ou seja, é autêntico? Tem poder para transformar vidas? E interessante crer, foi aceito pelo povo de Deus, lido e usado como regra de vida e fé? Paulo diz na igreja de Gálatas, aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, assim, que todos que não andarem em conformidade com essa regra, né, que eles sejam anátemas, mas os que andarem com eles seja dado paz e misericórdia, né? A misericórdia de Deus que triunfa sobre o juízo. É importante que tenhamos o nosso coração aberto. Esse livro, onde muitos não conseguem às vezes permitir
que o seu autor habite em ti, tem 8.000 promessas para você. Você já leu a sua Bíblia hoje? Você já se alimentou do pão vivo hoje? Receba essa palavra, guarde seu coração. Deus tem uma palavra poderosa para você. Não negue a oportunidade de ver Deus agindo na tua vida. Passarão os céus e a terra, conforme disse Mateus, o evangelista, primeiro livro do Novo Testamento, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Esse é mais um vídeo, né?